Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu quero fazer esse vídeo sobre esse tema porque nós estamos chegando aí próximo a um período de eleições, é um ano de Copa, é um ano em que há uma efervescência sobre a nossa nacionalidade e eu acho isso positivo, saudável, dentro de uma perspectiva de um entendimento. Então, eu vou te mostrar aqui algumas teorias que comprovam que a palavra Brasil e que o nosso Brasil está na Bíblia, não é? Existe primeiro uma afirmação, uma teoria interessante sobre a etimologia da palavra Brasil. Brasil, alguns dizem que vem da palavra Basel, que é ferro em hebraico, não é? Porque existe um segmento histórico que diz que Salomão enviou navios a partir de Tarsis, que Tarsis é a palavra ibérica, para a região ibérica hoje, que é Portugal e Espanha. Então, de Israel, Salomão mandou frotas de navios que saíram da Espanha e vieram para cá para buscar madeiras, né? Inclusive no período da construção do templo. Então, nós não podemos negar essa teoria, por vários motivos. A palavra do Senhor cita um tipo, uma raça de macaco, de símio. Ele não fala de macaco geral na Bíblia, mas fala de uma raça de símio, bugios. Está lá em 1 Reis 10, 22, que Salomão recebeu animais exóticos e objetos exóticos de outras nações, como marfim e ouro, e bugios e pavões de outras nações, quando os navios voltavam dessas regiões, não é? Isso não se conta nos anais da nossa história, mas se fala mais da história do Brasil, descoberto por Portugal, que teve primeiro o nome Pindorama e depois veio a palavra Brasil, da madeira que era muito dura, e então essa madeira teria sido descoberta antes pelos navegantes, pelos os bandeirantes, digamos assim, de Salomão, que identificaram essa madeira tão dura a ponto deles chamarem de pau-ferro, ferro em hebraico, Basel. Essa é uma das teorias, não é? Então, essa teoria ela é carregada de consolidação, de afirmação desse segmento, não só pelo registro bíblico, mas também pela origem essencial dos nossos idiomas indígenas, como Tupi, Guarani. No ano passado, na verdade, há 2 anos atrás, eu estive no Amazonas fazendo uma imersão missionária, foi muito interessante. Ficamos ali entre os saterês. E a etnia Satere Mauê, do nossos indígenas, é uma etnia respeitada, grande e muito cheia de diversidade de nações, de Brasis, dentro de Brasis. Então, é interessante observarmos o idioma, e eu comecei a pesquisar o idioma Satere Mauê, que tem algumas palavras parecidas com o Tupi-Guarani, e muito alinhado com o tronco linguístico hebraico. É isso mesmo, meus irmãos. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a palavra curumim para crianças. O plural de criança é curumim. Então, no hebraico, o plural de anjos, por exemplo, é querubim. Um anjo, querube. Vários anjos, 2 ou mais, querubim. Então, o plural declina da mesma maneira que a língua arcaica dos nossos indígenas, não é? Então, nós temos muitos argumentos que assim remontam que os judeus enviados, navegantes de Salomão, chegaram aqui primeiro. O nome do próprio rio, Rio Negro, e o rio Solimões, que é o rio Salomão. As práticas dos nossos índios, que parecem sacrifícios antigos judaicos, de sacrifício de libação, sacrifícios com líquido, não é? Então nós temos aí no coração do Brasil muitas práticas que parecem com as práticas antigas judaicas. Isso fortalece muito a teoria de que o Brasil está na Bíblia. Mas o que nós podemos realmente interpretar, e o vídeo que teve essa visualização aqui, que Deus embalou, foi um vídeo profético, no sentido não da palavra literal, Brasil está na Bíblia, mas no sentido profético que diz lá no capítulo 6 de Isaías, que o anjo tirou uma brasa viva do altar. Então nós usamos essa expressão para dizer que o Brasil é brasa, uma expressão que remonta ao fogo do avivamento no Brasil. É nisso que nós cremos, é nisso que nós entendemos que nesse período tremendo de Rosh Hashanah em Israel, que tem algo para o Brasil,
nesse período tremendo que muitos estão falando em guerra, rumores de guerra, mas eu ainda acredito que o Brasil é o país do avivamento e o Brasil tem um alinhamento com Israel, com o povo de Deus. E tem um registro histórico que diz que a cada 3 portugueses, atribuídos como portugueses no descobrimento do Brasil, 1 era judeu. A nossa ilha de mais referência turística, que é Fernando de Noronha, é o nome de um judeu. Então, existem muitos alinhamentos que mostram que o Brasil é um país assim predestinado para Deus fazer e muito alinhado com Israel. Então, quem enviou a esquadra para o descobrimento do Brasil nessa versão que nós conhecemos, do Pedro Álvares Cabral, foi um homem chamado Emanuel, não é? Alguém da realeza portuguesa com o nome Emanuel, que é o nome de Jesus. Ele manda um líder, que é Pedro Álvares Cabral, o líder da esquadra, com 12 caravelas. Então é muito interessante esses alinhamentos, que foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus, Emanuel, enviou 12, nos quais um era o líder, não é? Quando eles chegam aqui no Brasil e descobrem o Brasil, o primeiro nome do Brasil foi Ilha de Veracruz, Ilha da Cruz Verdadeira, não é? Ilha de Santa Cruz, melhor dizendo, porque eles pensavam que o Brasil era uma ilha pequena. Chegaram na Páscoa, não é? Depois que eles viram que o Brasil era grande, eles se transformaram em terra de Veracruz, a terra da cruz verdadeira. Não foi trazido imagem de escultura para cá, mas foi cravada a cruz de Cristo, não é? Então nós temos muitas convergências que nos fazem respeitar essa palavra revelada, essa palavra profética sobre que o Brasil está na Bíblia. O que você tem que fazer nesse período de campanha? Você precisa, sobretudo, antes de votar, você precisa orar e abençoar a nossa nação. A nossa nação é a nação do avivamento e é uma nação marcada para muitas convergências proféticas do Senhor no final dos tempos, não é? O Brasil, sim, o Brasil está na Bíblia, porque o Brasil faz parte das nações e o Senhor declarou lá atrás, capítulo 12 de Gênesis para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E o Brasil vai ver sim o avivamento, que o Brasil é uma nação bendita do Senhor. Se você concorda, deixe seu like, ative o sino, compartilhe esse link e abençoe o Brasil com essa chamada de oração. Que venha o avivamento e a bênção do Senhor sobre o nosso Brasil. O Brasil está na Bíblia. Shalom.